Luiz Barsi não nasceu em berço de ouro. Ele começou sua vida em São Paulo, filho de imigrantes, e desde cedo enfrentou dificuldades que muitos de nós conhecemos, a luta diária para alcançar um futuro melhor. Mas, ao contrário de muitos, Barsi tinha uma visão clara do que queria para sua vida. Aos 14 anos, ele já trabalhava como datilógrafo para ajudar no sustento de sua família. Não tinha herança ou riqueza, mas tinha algo que muitas vezes é mais valioso: a mentalidade de um investidor. Ele sabia que para mudar de vida seria necessário ter paciência e disciplina. E foi exatamente isso que ele fez, sem pressa, mas com um foco absoluto no longo prazo. Enquanto muitos ao seu redor queriam resultados rápidos e imediatos, Barsi escolheu um caminho diferente. Ele usou o pouco que ganhava para investir, sempre buscando aumentar seu conhecimento sobre o mercado financeiro e nunca deixando de acreditar que, com o tempo, o trabalho árduo e a inteligência financeira trariam os resultados que ele buscava. Enquanto muitos investidores buscam ganhar dinheiro rápido, Luiz Barsi seguiu uma filosofia completamente diferente, inspirada pelos grandes investidores do mundo. Barsi se aprofundou nos ensinamentos de Warren Buffett, um dos maiores nomes do investimento em valor, e adaptou esses princípios ao mercado brasileiro. Sua estratégia estava centrada nos dividendos. Em vez de especular ou procurar empresas promissoras no curto prazo, ele escolheu empresas sólidas, com bons fundamentos, que pagavam dividendos consistentes. Para ele, os dividendos não eram apenas uma forma de ganhar dinheiro. Eram a chave para a construção de um fluxo de caixa passivo que cresceria ao longo dos anos sem a necessidade de vender suas ações. Com esse enfoque, Barsi não apenas acumulou riqueza, mas também criou uma renda passiva que permitiria uma vida financeira estável, sem depender de altos salários ou de mudanças no mercado. Cada dividendo que ele recebia era imediatamente reinvestido, criando o efeito multiplicador dos juros compostos. Ele entendia que, ao reinvestir seus dividendos, ele estava basicamente semear sua futura riqueza. Esse foi um dos pilares de seu império financeiro. Enquanto muitos investidores se deixam seduzir por modismos e promessas de lucros rápidos, Luiz Barsi sempre optou pela simplicidade. Ele não se interessava por ações de empresas que pareciam quentes no momento, mas que não ofereciam fundamentos sólidos para o futuro. Ao contrário, sua filosofia era clara: investir apenas em empresas que ele realmente acreditava. E mais importante ainda, ele pensava como um sócio, não como um especulador. Barsi escolhia empresas com modelos de negócios robustos e previsíveis, como bancos, empresas de energia e seguradoras. Para ele, a visão de longo prazo era o que separava os investidores bem-sucedidos dos que fracassavam. Ele se via como um parceiro das empresas nas quais investia, tomando decisões baseadas no potencial de crescimento e na sustentabilidade a longo prazo, e não em flutuações momentâneas de mercado. Esse foco em empresas sólidas, junto com a ideia de que ele era dono de uma parte do negócio, lhe permitiu evitar a tentação de vender ações com base em boatos ou volatilidade. Em vez disso, ele concentrava seus esforços em analisar profundamente o setor e as perspectivas de cada empresa, sempre com a paciência necessária para esperar os resultados a longo prazo. Uma das maiores lições de Luiz Barsi é a disciplina. Enquanto muitos investidores ficam ansiosos para vender suas ações ao menor sinal de queda no mercado, ele tem uma visão diferente: manter seus investimentos por décadas. Essa postura exige paciência e constância. Barsi não se incomodava com as crises econômicas. A crise de 2008, por exemplo, foi apenas mais um momento para ele continuar o que já fazia: investir nas empresas nas quais acreditava. A ideia de vender para evitar perdas nunca fez sentido para ele. Pelo contrário, crises são, para Barsi, uma oportunidade para comprar mais. Seu foco sempre foi o longo prazo. Ele sabia que, no curto prazo, o mercado de ações pode ser imprevisível e volátil, mas no longo prazo, com paciência e visão, a valorização constante das empresas de qualidade é quase garantida. Com esse pensamento, Luiz Barsi foi acumulando riqueza ao longo de mais de 30 anos
ignorando o ruído do mercado e mantendo-se firme em sua estratégia. Luiz Barsi não construiu sua fortuna sozinho. Uma parte crucial de seu sucesso foi passar seus conhecimentos para a próxima geração. Ele não queria apenas ser um investidor de sucesso, mas também um mentor para sua filha, Louise Barsi, que hoje segue suas orientações financeiras com o mesmo rigor e disciplina. Ao contrário de muitos que buscam garantir riqueza apenas para si, Barsi acreditava no poder da educação financeira familiar. Ele sabia que o conhecimento adquirido ao longo dos anos não deveria se perder. Ao ensinar Louise a importância de investir no longo prazo, focando em ativos que geram renda passiva, Luiz não apenas preparava sua filha para seguir seus passos, mas também perpetuava um legado de mentalidade financeira sólida. Barsi sempre enfatizou a ideia de que a riqueza verdadeira não se trata apenas de acumular dinheiro, mas de transmitir sabedoria e garantir que as gerações seguintes façam o mesmo. Ele é a prova viva de que um bom planejamento financeiro e a educação financeira contínua podem garantir o crescimento de uma família por gerações. Agora que conhecemos um pouco mais sobre a história de Luiz Barsi, fica claro que ele não é um caso isolado de sorte. O segredo de seu sucesso está nas estratégias práticas que qualquer pessoa pode seguir. E o melhor, não é necessário ser um expert em finanças ou ter grandes quantias de dinheiro para começar. Aqui estão os principais princípios de Luiz Barsi, que você pode adotar imediatamente. 1. Começar pequeno. Barsi começou com pouco. Mesmo quando não tinha muito dinheiro, investia parte do que ganhava. Não espere pelo momento perfeito para começar. Com apenas 50 reais por mês, você já pode dar o primeiro passo. O importante é criar o hábito e ser consistente. 2. Reinvestir os dividendos. Barsi sempre reinvestiu os dividendos que recebia. Em vez de gastar o retorno dos seus investimentos, ele usava esse dinheiro para comprar mais ações. Isso é o poder dos juros compostos em ação. Ao longo do tempo, a sua fortuna cresceu exponencialmente. 3. Investir em boas empresas. Barsi sempre foi seletivo com seus investimentos. Ele focou em empresas que pagam bons dividendos e que têm fundamentos sólidos. Empresas de setores estáveis como energia, bancos e seguradoras foram suas principais apostas. Isso garante segurança e rentabilidade constante. 4. Pensar no longo prazo. No mundo dos investimentos, o tempo é um grande aliado. Barsi nunca se deixou influenciar pelas flutuações de curto prazo no mercado. Ele pensava em termos de décadas, não de dias ou meses. Esse foco no longo prazo permite que ele aproveite ao máximo o poder dos juros compostos e minimize os riscos. 5. Não vender durante as crises. A tentação de vender quando o mercado está em queda pode ser forte, mas Barsi sempre manteve a calma. Ele sabia que a verdadeira riqueza não vem da volatilidade do mercado, mas da consistência. Em vez de vender, ele comprava mais quando as ações estavam em baixa. Esses princípios não são apenas ideias abstratas, eles são ações concretas que podem ser replicadas por qualquer um de nós. O mais importante é a consistência e a disciplina. Se você seguir essas orientações, terá uma base sólida para construir sua própria fortuna. Luiz Barsi não teve sorte. Ele teve visão, disciplina e paciência. Esses 3 pilares são os que fazem a verdadeira diferença entre aqueles que tentam enriquecer e os que realmente conseguem. Cada um de nós tem a capacidade de seguir esse caminho. Não importa se você começou com pouco ou se ainda está começando sua jornada de investimentos. O ponto é que, ao aplicar essas estratégias de forma consistente, o tempo vai ser seu maior aliado. O que você aprendeu com Luiz Barsi é simples, mas poderoso. Invista com inteligência, seja paciente e, acima de tudo, mantenha o foco no longo prazo. O mundo dos investimentos pode ser complexo, mas a verdadeira riqueza não está nas transações rápidas ou nos ganhos imediatos. Ela está na constância, na disciplina e em um plano de ação sólido. E isso é algo que qualquer um pode fazer, independentemente da sua situação financeira atual. Agora é com você. Se esse vídeo te inspirou,
É hora de colocar em prática o que aprendeu. Curta o vídeo, se inscreva no canal e, mais importante, comente abaixo. Qual dessas estratégias você vai aplicar primeiro em sua jornada de investimentos? Lembre-se, a ação é o primeiro passo para alcançar a liberdade financeira. Não espere para começar. O momento perfeito é agora, e qualquer esforço, por menor que seja, vai te aproximar do seu objetivo. Você tem o poder de construir sua própria fortuna, assim como Luiz Barsi fez ao longo de décadas. Compartilhe este vídeo com aqueles que também desejam transformar suas finanças e dar os primeiros passos rumo à independência financeira. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos a algumas curiosidades rápidas sobre Luiz Barsi, que mostram ainda mais o quanto ele é uma figura fascinante no mundo dos investimentos. Primeiro, você sabia que a fortuna de Luiz Barsi é estimada em mais de 5 bilhões? Um número impressionante, mas o que realmente impressiona é como ele construiu isso investindo em ações e mantendo uma visão de longo prazo. Segundo, Barsi tem um gosto específico na hora de escolher suas ações. Ele é fã de empresas sólidas e de setores estáveis como bancos, energia e seguradoras. Nada de modismos ou especulações arriscadas. Ele acredita firmemente que o valor está na segurança e na previsibilidade dos dividendos. Terceiro, Luiz Barsi é conhecido por seu relacionamento próximo com as empresas nas quais investe. Ele não é o tipo de investidor que compra ações e fica apenas observando. Ele realmente se envolve e participa de assembleias e decisões importantes como um verdadeiro sócio. E por último, uma curiosidade pessoal. Ele passou seus ensinamentos financeiros para sua filha, Louise Barsi, que agora segue suas estratégias e mantém viva a filosofia de investimentos da família. Legado financeiro é uma das maiores riquezas que ele deixou. Chegamos ao final da nossa jornada e eu quero que você leve uma mensagem muito clara. Você não precisa ser rico para começar a investir. Mas, se você começar a investir, pode se tornar rico. A história de Luiz Barsi nos ensina que, com paciência, disciplina e uma visão de longo prazo, qualquer um pode alcançar a liberdade financeira. E ele não é um caso isolado. A chave não está em grandes ganhos rápidos ou fórmulas secretas. A verdadeira riqueza vem da consistência e da capacidade de tomar boas decisões financeiras dia após dia. Lembre-se, a jornada de Luiz Barsi não começou com grandes fortunas ou investidores ao seu redor. Ele começou do zero, assim como muitos de nós. A diferença foi sua escolha em dar o primeiro passo e sua determinação em não parar. A estratégia dele é simples, mas poderosa, e pode ser replicada por qualquer pessoa com o compromisso de construir algo duradouro. Agora é com você. Qual dessas lições de Luiz Barsi você vai aplicar na sua vida financeira? Vai começar a investir com mais foco? Vai adotar uma visão de longo prazo? Ou talvez começar a reinvestir os dividendos que você já recebe?